Uma enorme mudança na maneira como se cobra impostos no Brasil pode estar prestes a acontecer e atende por reforma tributária. A diferença da reforma tributária desta vez para as outras tentativas é que ela conta não só com o apoio do governo federal, mas também com o apoio do presidente da Câmara, o todo-poderoso Arthur Lira. O cerne dessa proposta é transformar 5 impostos que hoje estão na aba da União, dos estados e dos municípios em 2 impostos, num esquema de imposto de valor agregado dual. Da parte da federação, nós teríamos PIS, COFINS e IPI reunidos dentro da CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Da parte dos entes subnacionais, o ICMS estadual seria juntado ao ISS municipal e daria lugar ao IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. A proposta promete simplificar a estrutura tributária do nosso país, evitar a cobrança de impostos sobre impostos, dar mais transparência, fazer com que os consumidores saibam exatamente o quanto estão pagando de impostos para aquele produto ou para aquele serviço que está sendo consumido. E também conta com o apoio importante, além de políticos e do próprio governo, de economistas e de tributaristas. Mas esse não é o caso do entrevistado especial da entrevista que nós teremos agora aqui no Suno Notícias. Ex-secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, ex-presidente da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal e atualmente sócio e economista-chefe da Warren Hanna, Felipe Salto se tornou um dos mais vocais críticos da reforma tributária, e de forma, inclusive, que o debate público esquentou ao longo das últimas semanas. A gente vai entender um pouco mais das críticas dele ao projeto de reforma e também fazer a avaliação desses primeiros 6 meses do governo Lula. Eu agradeço mais uma vez a sua presença. Salto, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Salto, como eu disse agora na abertura, você é um nome importante no debate econômico brasileiro, conhecidamente um dos destaques em termos de contas públicas. E eu, que acompanho a sua carreira há um tempo, confesso que fiquei um pouquinho chocado até com as reações ao debate da reforma tributária nos últimos tempos. Queria entender, e aqui me colocando no lugar de quem nos assiste principalmente, como que está o clima no grupo de Zap dos principais economistas do Brasil? E com isso eu quero dizer, quem é leigo, olha alguns nomes super importantes apoiando a reforma e olha também outros nomes super importantes como os seus, criticando a reforma. Como que pode técnicos terem posições tão díspares sobre um assunto que tem sido debatido, afinal, nos últimos 30 anos no nosso país? Bom, eu acho que é uma excelente pergunta, porque são todos amigos, né? Somos todos amigos. Bernardo Api, a própria Melina, Samuel Pessoa, Afonso Celso Pastore, Armínio, todos aí, Marcos Lisboa, e alguns estão de um lado nesse debate, outros estão de outro, o que deveria ser uma coisa natural num ambiente democrático, né? Mas essa coisa da PEC 45, que é a proposta que fundamenta o texto que está em tramitação, já numa versão bastante diferente da original lá na Câmara, ele virou uma espécie de fla-flu, né? Ele está levando a uma espécie de estímulo por parte dos seus idealizadores, né? De ou você está conosco ou não queremos ouvir as suas críticas, né? Tem muitos grupos de WhatsApp que a gente participa, tem alguns sobre tributação, etc., e acontecem debates lá. Claro que com a aproximação da possível data de votação, isso vai esquentando ainda mais, mas o ponto principal é tentar focar nos argumentos técnicos, né? E eu tenho 3 críticas que são eminentemente técnicas, e eu gostaria de ouvir a resposta de alguns economistas que simplesmente subscrevem manifestos e tal, mas que talvez não tenham um conhecimento detalhado dos dispositivos dessa proposta. Primeiro, eu vou pedir para você detalhar essas críticas, então. O que você viu que eles não viram? Tá. Primeiro é a ideia de um conselho federativo. A segunda é a questão das alíquotas. E a terceira dos fundos, que agora são 2, né? Não é mais só um fundo, agora são 2 fundos para fazer espécies de compensações. Eu vou comentar cada um dos 3, mas antes dizer o seguinte, que eu sou um dos principais defensores da tributação no destino.
quando eu fui secretário da Fazenda em São Paulo, eu defendia uma reforma que aprimorasse o ICMS, que é o imposto estadual, por resolução do Senado, levando a tributação ao destino. Hoje ela é majoritariamente na origem, né, por conta das alíquotas interestaduais, como são chamadas, de 7% ou 12%, dependendo se o fluxo é dos estados pobres para os ricos ou dos ricos para os pobres, né? Quando é na primeira direção, a alíquota é 12% na origem. Quando é na segunda direção, a alíquota é 7%. Então, isso mudaria e acabaria com a guerra fiscal, por resolução do Senado. Não precisa de PEC, mudar a Constituição, fazer essa revolução que estão fazendo com a proposta de emenda à Constituição 45 nesse texto substitutivo. E a não cumulatividade, só um óbvio, ponto. todo mundo isso também. Só não foi feito, imagino, porque não existe clima político para que isso aconteça, certo? Afinal, os estados estão pedindo agora justamente 2 fundos de compensação para poder apoiar essa proposta. Se o Senado fizesse isso por livre iniciativa, provavelmente não haveria estrutura política, né? Bom, a gente já tentou várias vezes aí nos últimos 35 anos avançar com a reforma tributária. Teve a proposta do Barquinho, que era também a migração para o destino, do Ricardo Varsano, e você teve a outra proposta do Bernardo Api no governo Lula, teve a proposta do Nelson Barbosa, que era parecida com essa que eu acabei de falar, por resolução do Senado. Até o projeto de resolução dá para consultar no site do Senado, que é o projeto de resolução número 1 de 2012 ou 13, se eu não me engano. Então, essas propostas, elas vão sendo discutidas, mas sempre esbarra nessa questão federativa e na questão dos incentivos do ICMS, que hoje eles respondem pela chamada guerra fiscal. Então, enquanto você não acabar com essa guerra fiscal, ou se aprovar uma proposta de reforma tributária que não resolva esse problema, não adianta absolutamente nada. Porque a guerra fiscal é justamente a concessão de incentivos tributários, como se não houvesse amanhã, em cima dessas alíquotas interestaduais que a gente estava comentando. Então, eu acho que esse seria um caminho mais promissor, é mais modesto, porque não mexeria no ISS, e aí que vem uma avalanche de críticas, porque aí você vai manter a base de serviço separada, mas nada impede que você avance nesses temas por etapas e deixa para tratar a questão da fusão dos dois quando você tiver arrumado o ICMS e jogado ele para o destino. É uma alternativa. Agora, você coloca isso no debate, os defensores da PEC 45 ficam desesperados, porque falam, está colocando pontos novos na 1/10 hora. Primeiro que não é verdade. Eu estou falando isso já desde que assumi a secretaria no ano passado. O API foi lá apresentar uma versão da PEC 45, falou da agência centralizadora, que hoje eles chamam de Conselho Federativo, eufemisticamente, né? Na época ele ouviu as minhas críticas lá e da equipe, né? Então, não é verdade que estamos trazendo coisas novas para atrapalhar. Ninguém quer atrapalhar nada. Todo mundo quer uma reforma tributária que simplifique, que leve a tributação para o destino e que busque a não cumulatividade plena, como você falou aí na sua introdução. O ICMS, ele devolve créditos. Ele prevê também a devolução, porque ele é um imposto sobre valor adicionado. Só que os estados têm essa prática do chamado crédito acumulado, em que eles sentam em cima dos créditos e não devolvem para os contribuintes, salvo raras exceções. Em São Paulo, a gente fez alguns avanços. No curto período que eu fiquei, eu aprovei um programa que chamava Novo nos Conformes, que era para classificar os contribuintes, dando nota para esses contribuintes, e aqueles que tinham as melhores notas tinham acesso mais rápido aos créditos do ICMS. A gente acelerou em 70% em relação ao que estava previsto para liberar. Não resolveu o problema, mas deu liquidez no momento importante e tal para as empresas. Agora, por que o ICMS tem tantos problemas? Porque o critério do crédito no ICMS é físico, não é financeiro. Então, por exemplo, se eu produzir esse celular aqui, e tem coisas que eu estou vendo aqui que entraram, a borracha, o vidro da câmera e tal, essas coisas eu posso me creditar, porque eu usei isso para produzir o produto final. Mas o serviço que foi utilizado, as coisas que eu contratei que são intangíveis, eu não posso me creditar. No modelo do IVA pleno, né, que vai ser o IBS, que junta o ICMS com o ISS,
você vai poder se creditar de todos os valores que forem consumidos a título de insumo nas etapas de produção do bem e ou do serviço, né? Então, isso é um avanço. Agora, dado, então, tudo isso, que é a parte que se concorda, né, e que todo mundo quer, por que eu discordo daqueles 3 pontos, né? Então, o primeiro, que é o Conselho Federativo. Ele é absolutamente desnecessário. Eu vou dar um exemplo que vai ficar claro. O que o API diz é que o Conselho Federativo é necessário para garantir a devolução do crédito para os contribuintes, dentro dessa lógica do IVA, e para que o Estado que vai vender o produto para um outro Estado faça o repasse da receita para o destino, porque agora toda a arrecadação vai ser no destino. Então, para não ficar o Estado responsável por repassar, por exemplo, São Paulo, alguém em São Paulo vendeu para alguém no Acre. Então, essa receita é 0 em São Paulo. Vai ser tudo lá no destino, no Acre. Ah, então São Paulo vai ser responsável por arrecadar e repassar para o Acre? E quem garante que ele vai fazer isso? Aí levanta-se esse argumento da desconfiança, né? Que até uma das especialistas ligadas aí ao grupo técnico que a gente estava mencionando, deu entrevista recente no Estadão, a Melina, né? A Melina Rocha, falando justamente, São Paulo é o problema, porque como São Paulo é exportador líquido e vai vender para o Brasil inteiro, aí todo mundo vai ficar na mão de São Paulo para que São Paulo repasse essa receita para o estado de destino. Ora, isso é muito estranho, esse tipo de desconfiança, porque nós estamos numa federação. E se esse é o problema, ainda que eu refugue esse tipo de argumentação como paulista e mesmo como economista, porque você tem que construir um sistema de incentivos adequados. É isso. Você fala o seguinte, Sim. São Paulo, você tem que repassar 100 unidades monetárias. Não repassou. Vai ser denunciado no Confas e vai pagar uma multa de 3 vezes 100. Pronto. É uma forma de resolver. Não precisa criar o Conselho Federativo, que vai mandar mais do que qualquer governador ou governadora de estado. Ele vai arrecadar, normatizar, regulamentar o IBS, vai ser um dos atores que a Constituição vai permitir que tenha iniciativa de lei complementar, no caso do IBS, né? Eles mudam o artigo 61 da Constituição, logo no início do texto do substitutivo, para permitir que o Conselho tenha iniciativa de lei complementar. Então, você vai ter um super órgão representativo, onde vai ter uma Assembleia Geral, que vai ser o órgão máximo desse Conselho, que vai eleger representantes para cuidar da arrecadação de cada estado e município. Isso é uma loucura, para não dizer inconstitucional, que eu acho que fere o Pacto Federativo, que é cláusula pétrea da Constituição. Você não pode mudar por PEC, né? Então, o Conselho Federativo, ele faria essa parte dos repasses, resolvendo esse problema da desconfiança entre os estados, e, mais importante, que é o pote de ouro no fim do arco-íris, que eles vendem para todo mundo, e muitos caíram nesse argumento, né? Nós vamos devolver o crédito automaticamente, o que hoje não acontece no ICMS. E para isso eu preciso do Conselho Federativo. Não precisa, porque eu São Paulo, ou o estado do Acre, ou o estado do Ceará, qualquer estado, pode ficar responsável por devolver para o seu respectivo contribuinte o crédito devido, né? Inclusive, podendo e devendo fazer a fiscalização para ver se aquele crédito não está sendo originado por notas fraudadas. Porque se você cria um super conselho com uma conta centralizadora que vai fazer esses pagamentos automáticos, qual é o incentivo perverso que você está gerando? Olha, vamos emitir um monte de nota fria, fabricar crédito, que esse conselhão vai pagar e não vai nem olhar se as notas são fidedignas ou não. Mas vai ter a fiscalização. Vai? Mas você não falou que vai ser automático? Onde é que está escrito? Qual vai ser o prazo para fiscalizar? Quanto tempo vai ter? Aí, quando você coloca esse argumento, vem a história de que, não, aí não pode deixar na mão dos estados, porque eles vão sentar em cima, como eles fazem com o crédito do ICMS. O que é um argumento fajuto, é só, de novo, colocar as regras, inclusive você está botando na Constituição, o estado que descumprir vai estar cometendo crime, não pode fazer, né? Então, o Conselho é totalmente desnecessário, ele está sendo prometido como um emplastro milagroso para essa questão do pagamento dos créditos para os contribuintes,
e isso precisa ser esclarecido. E Brás ele Cubas, né? vai... Hein? Brás Cubas, né? O emplastro Do Brás Brás Cubas. Cubas. E não vai resolver nada, não vai curar nem unha encravada, esse emplastro. Né? Mas eu fico numa dúvida, essa questão do conselho, ok, eu entendi. Ele acaba criando uma série de necessidades outras que a gente talvez nem consiga enxergar agora, que vai exigir regulamentação, e que convenhamos, a gente está no Brasil, né? A gente sabe que abrem-se milhões de espaços para que haja alterações posteriores e criações de incentivos perversos. Eu vou até pegar essa frase do incentivo. Por que os estados estão comprando isso? Ou melhor, por que alguns estados estão comprando e outros, como é o caso de São Paulo, pelo menos até aqui, a gente está gravando na quarta-feira, está vendo uma mudança no noticiário, não estão comprando isso? Se eu tivesse na Secretaria da Fazenda de São Paulo, eu jamais aceitaria isso. Mesmo que o governador quisesse, aí eu falava, ó, tá aqui meu chapéu, pode botar outro no lugar. Porque é um disparate. Você abrir mão de uma função precípua sua, vai falar para a União se ela vai deixar o Conselho Federativo arrecadar a CBS. Não, senhor. Quem vai fixar a alíquota é o Senado, tudo bem. Com o TCU fazendo as contas e tal. Mas ninguém vai meter o dedo na cumbuca da CBS, que é o PIS e a COFINS. Senão a Receita Federal daria um pulo dessa altura. Ó. Não vai ter conselho para se miscuir nessa tarefa, que é função precípua da União. Assim como é do Estado, assim como é do município, de arrecadar os seus recursos a partir do que a Constituição determina. Então, por que alguns estados estão aceitando? Porque os estados menores estão preocupados com outra coisa, que é o segundo ponto que eu vou falar, que são os fundos. Eles querem o dinheiro. Então, vamos falar o português claro, porque era um fundo só, agora já são dois. O Fundo de Desenvolvimento Regional, tudo tem nome bonito, né? E o Fundo de Compensação dos Incentivos do ICMS. Vai enfiar isso na Constituição, né? Imagine você, quando que os incentivos do ICMS vão acabar? Nunca. Porque quando chegar o prazo final, 2032, algum gênio da raça vai propor uma outra PEC para prorrogar por mais uma década os incentivos. Eu vou explicar. O fundo dos incentivos, ele vai ter lá no ano máximo dele 32 bilhões. Parece que não é tanto, né? 32 bi. Quando a gente vai ver os dados dos incentivos que são dados hoje, está mais ou menos na casa de 200 bilhões. Aí o que o governo federal argumenta, né? Os técnicos argumentam. Não, é porque tem muito benefício que está irregular. Então, nós vamos passar um pente fino, a Receita Federal vai fazer um pente fino em todos esses benefícios e vai sobrar muito menos, então esse dinheiro vai ser suficiente. Muito bem. Só que quando você vai olhar o parágrafo 8º do artigo 11 do substitutivo, está escrito ali a licença para matar, porque a União vai ser obrigada a pagar todo e qualquer benefício fiscal que seja comprovadamente legítimo, e comprovadamente legítimo quer dizer que cumpra os requisitos da Lei Complementar 160 de 2017, que é a chamada Lei da Convalidação. Então, Goiás dá um benefício, São Paulo dá um benefício, tem que passar pelo CONFAS, etc. Todos esses benefícios tributários, eles só podem ser dados uma vez depositados no CONFAS. Depositar significa mostrar as características do benefício à luz do sol, né? Então, o que vai acontecer? Se, eventualmente, todo mundo conseguir comprovar que todos os benefícios vigentes estão de acordo com a Lei Complementar 160, a União não vai ficar parada nos 32, ela vai ser obrigada a colocar até, no limite, 200 bi. Então, isso é muito preocupante, porque para você bancar 200 bi, nós estamos falando de 2% do PIB. Tudo mais constante, você tem que aumentar a carga tributária em 2% do PIB, porque é uma despesa nova que está sendo espetada na conta da União. Hoje, esses incentivos são pagos com um pedaço de receita do ICMS. Agora não mais. Agora vai ser pago com uma despesa da União e direto para o contribuinte, né? Que é outra sacada, assim como a do Conselhão, para fazer esses acenos aos contribuintes, né? Vendendo o terreno na Lua, inclusive. Porque nada vai garantir... Salto, deixa eu só pegar um ponto. Então você está falando que um dos efeitos colaterais dessa reforma seria a necessidade de um aumento da carga tributária para a União conseguir bancar esses fundos de compensação que estão no desenho proposto agora. Ok, entendi o seu ponto, mas
a própria reforma também geraria um aumento de carga tributária a partir só desse redesenho dos impostos que está sendo proposto? Essa é uma boa pergunta, e aí eu vou aproveitar para entrar na terceira crítica, que é a questão das alíquotas, né? Nada garante se vai aumentar, se vai diminuir. Mas quando a gente começa a olhar que as exceções que estão no artigo 8º, né? Nos 8 incisos lá do artigo 8º, itens de pesca, alimentos in natura, medicação, dispositivos médicos, serviço disso e daquilo, e depois uma lei complementar vai detalhar cada um desses incisos. Então, e inclusive esses incisos são os itens de bens e serviços que vão ter a alíquota reduzida em 50%, e pode até chegar a 100%, fora os regimes especiais que eles estão criando e tal. Então, quando você começa a criar todas essas exceções, a alíquota geral vai ter que ser muito mais alta do que 25%. Eles não falam quanto vai ser a alíquota, e não está escrito em nenhum lugar na PEC. Por quê? Porque a lógica é, vamos estimar a alíquota. Como estimar? Não, vai ser fixada pelo Senado, com base em cálculos do TCU e subsídios do Conselho Federativo, que tudo que é importante, o Conselho Federativo está lá, pode ver. E sim, também subsídios de cada ente federado individualmente, é verdade. Agora, esse cálculo vai ser feito de modo a garantir um cenário de referência. Por isso que o API fala, não vai ter aumento de carga tributária, porque nós vamos garantir o cenário de referência. Tá, quem vai fazer essa estimativa? Porque cenário de referência significa que alguém vai estimar. Vai pegar uma média, o IBS só vai aparecer em 2029, hein? Não é amanhã nem depois de amanhã. Então vai pegar de 24 a 28 a média do que teria sido o ICMS e o ISS. Aí aplica a inflação nesse negócio e essa vai ser a arrecadação de referência. Então, você vai calibrar a alíquota do IBS de tal modo que você garanta essa arrecadação e vai diminuindo a alíquota do ICMS e do ISS e aumentando a do IBS, de modo que lá em 2033 não vai mais existir o ICMS e o ISS, vai existir só o IBS com a alíquota cheia. Muito bonito, isso para um estudo de economista, simulação, legal. Agora, na Constituição, você vai colocar um imposto e uma contribuição que não tem alíquota. Imagina o molde de questionamentos na justiça que vai haver. E uma das promessas é reduzir o contencioso tributário. Imagina. Sim. Então, eu gosto da maneira como você analisa, porque você traz uma análise da tua vivência política também, né? Acho que é importante trazer aqui, né? Você foi assessor do senador José Serra, você trabalhou na Instituição Fiscal Independente no Senado, então lidar com político, além, claro, de ser secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, faz parte da tua vida há um bom tempo, né, Salto? E aí eu faço uma outra pergunta, provocação. O que você teme nessa reforma? É a possibilidade de que essas regulamentações posteriores, essa criação desses conselhos, a criação desses fundos, sejam capturados por interesses diversos, que acabem pervertendo a própria proposta original, ou as promessas originais dessa proposta, ou mais, você acha que o problema dessa reforma é que ela foi feita sob medida para ser capturada por esses interesses? Não, eu acho que a PEC 45 original é bem intencionada. Conheço o API, sei das intenções dele, dos outros também que ajudam e tal. Eu mesmo, quando estava na IFE, e era mais ingênuo, que não tinha passado ainda pela Secretaria da Fazenda, ainda que já tivesse trabalhado... Foi um ano intenso, né, Salto? Ainda que já tivesse trabalhado com o Serra, né? Mas na IFE também eu aprendi na prática muito, né? Lidando lá com os senadores e tudo. Mas eu apoiava a PEC sem muito questionamento. O próprio Rodrigo Urair, que é meu amigo, é assessor do Bernardo Api hoje, era diretor comigo na IFE e ele fica lembrando hoje, mas na época você apoiava. Não, mas as pessoas mudam de opinião. Só a passagem que eu tive pela Secretaria da Fazenda foi um baita aprendizado. Inclusive, logo que eu cheguei na secretaria, eu me dediquei a estudar o tema de novo e eu percebi que o melhor caminho é uma espécie de second best, que não é essa reforma megalomaníaca. Você tem que fazer, primeiro, consertar o ICMS, onde já tem os consensos. Segundo, fazer a CBS, essa sim ninguém é contra, de juntar o PIS e a COFINS. O Rachid já queria fazer lá atrás, não conseguiu.
mas hoje já está bem mais maduro, poderia fazer por lei ordinária. Então, eu não acho que tem uma conspiração e tal que leva o texto original para uma dada direção. Só que eu acho que sim, está havendo captura do novo texto substitutivo, não por culpa dos técnicos, porque o Congresso é assim, quer dizer, você tem os interesses, o lobby, etc., e o problema disso é que não está sendo transparente. Porque eu gostaria de saber qual foi o pleito do setor agronegócio que foi acatado. Sim. Ou o texto do parecer preliminar não vai sofrer nenhuma vírgula de modificação. O próprio relator já disse na imprensa, salvo o melhor juízo, que vai ter outro texto. Só que ele só vai divulgar no dia da votação. Olha, isso é um desrespeito com a sociedade, com os jornalistas, com os formadores de opinião, com os especialistas, com o mercado, com todo mundo. Porque se eu não tenho texto, como é que eu vou analisar? Eles demoraram um século para divulgar o parecer preliminar e quando divulgaram ainda botaram um carimbo, uma tarja, que eu nunca tinha visto isso. Fiquei 8 anos em Brasília. Parecer preliminar, em todas as páginas do texto que foi protocolado formalmente lá na Câmara, que está disponível no site, né, da Câmara dos Deputados. Então, o fato de você contemplar esses pleitos é próprio da democracia. Agora, quais são os pleitos que estão sendo contemplados? Qual o custo de cada um? Qual o ganho de cada um? Como eles alteram a proposta original? O que está sendo negociado nos bastidores que nós não estamos sabendo? Porque, de repente, todo mundo ficou a favor da reforma tributária. Então, essa é a minha próxima pergunta, inclusive. Por que, que isso aconteceu? Porque é isso, falando como jornalista mesmo, né, até citou a minha classe aqui, tá meio difícil acompanhar essa cobertura, porque, ok, eu entendi a proposta, blá, blá, beleza, né, tem todo esse desenho, essa questão, mas parte do meu trabalho é tentar traduzir isso para o público que nos ouve, nos assiste aqui agora. Mas tá difícil entender as intenções por detrás. E o que aconteceu que do dia para a noite o Arthur Lira virou um grande defensor disso e outros políticos da velha guarda. Pô, se a gente está há 30 anos debatendo reforma tributária, o próprio API há quantos anos, e aqui fica até um reconhecimento ao trabalho dele, é um grande tributarista que está há anos lutando justamente pela causa da simplificação tributária, da transparência do processo e tal. Por que esses, e boa parte dos políticos que agora morrem de amores pela proposta, nunca deram bola ou outrora foram críticos dessas mesmas propostas, que são basicamente, olhando para as propostas do API, as mesmas há tantos anos, né? Qual foi o condão que levou a esse apaixonamento? Fica essa sensação de que tem algumas negociações que vão ser colocadas de última hora e que a sociedade não vai ser capaz de vigiar. E a sua fala me deixa alerta para isso. Eu entendo que o presidente Arthur Lira, assim como o Rodrigo Maia lá atrás, ele quer ter uma agenda nacional, quer ser o presidente da Câmara que entregou a reforma tributária. Acho que isso é um dos argumentos. O outro, que aí a gente não tem como saber, mas provavelmente essas negociações com os estados, com os municípios, com os setores de atividade, serviços, o agro, a indústria, e como tudo isso está sendo comandado por ele próprio, e não pelo governo, né, que é o que preocupa. Então, eu acho que o ministro Fernando Haddad fez um baita trabalho com o arcabouço fiscal. Eu fui voz isolada, eu lembro que eu cheguei no mercado em fevereiro, e visitando os clientes, eu percebi o pessimismo geral com o arcabouço. Hoje todo mundo elogia, e não mudou praticamente nada do espírito original. Até a Câmara melhorou um pouco, o Senado fez algumas mudanças, agora caminha para essa decisão final, e hoje todo mundo elogiando. Eu fui o primeiro a dizer que a proposta era boa e que o bom era inimigo do ótimo, que não ia ter um teto de gastos 2.0, até porque o primeiro não funcionou, né? A primeira coisa que o ministro Paulo Guedes teve que fazer quando chegou em 2019 foi enviar uma PEC, chamada PEC emergencial, para mudar o teto de gastos que tinha risco de ser rompido já na proposta orçamentária que ele teria que fazer obrigatoriamente em agosto para o ano de 2020, né? Sim, a gente está falando de antes da pandemia, tá? Só para deixar a nossa audiência esperta aqui. Não é o orçamento de guerra, né? Antes dos gastos extraordinários, já havia furo no teto do governo eleito com o apoio da Faria Lima, com o ministro amplamente conhecido por ser liberal, por ser Chicago Boy, né? O teto de gastos se mostrou politicamente inviável, né? E eu tenho um artigo com o Zé Roberto Afonso, que é um dos maiores especialistas em contas públicas. A gente fez agora também um artigo na Folha sobre a reforma tributária com outros coautores, né?
Sim, eu li, deu o que falar. Então, e naquela época, em 2016, julho de 2016, eu publiquei com o Zé, Roberto Afonso, na revista Conjuntura Econômica da FGV, julho de 2016, o ano que estava discutindo a PEC do teto. Um artigo mostrando, por A mais B, que a ideia de controlar o gasto era boa, mas que você tinha um risco alto de uma regra tão rígida ser modificada com pouco tempo de existência. Então, fizemos esse alerta na época para as pessoas que estavam trabalhando junto ao governo para elaborar o texto, não adiantou nada, quiseram atropelar. Toda vez que você quer atropelar para dizer que aprovou alguma coisa, olha como a gente é durão e tal, acontece isso. Olha o tempo que o país perdeu com o teto de gastos. Uma mudança por ano na Constituição e o preço disso chama-se orçamento secreto. Agora vamos cometer o mesmo erro com a reforma tributária? Espero que não, porque eu acho que o Senado vai ter um papel importante também nessa matéria. Bom ponto. Eu queria falar um pouco sobre o governo Lula, você já falou um pouco sobre o Fernando Haddad, mas antes, uma pergunta de cunho até um pouco pessoal. Você está construindo uma carreira na direção de um intelectual público, de um economista muito ligado à política, formulador de políticas públicas. Quantas vezes eu não te vi falando, escrevendo sobre spending review e os próprios projetos do governo. Agora você está na Warren Hannah, você foi para a iniciativa privada. Foi uma proposta muito boa ou foi algum trauma que você sofreu na Fazenda, Salto? Não, olha, a melhor experiência profissional que eu tive até agora na vida foi na Secretaria da Fazenda. Eu me realizei mesmo, né? Eu tiro o chapéu não só para a burocracia permanente do Estado, os auditores fiscais, que muitas vezes são até atacados, né? Só que tem gente de muito valor lá, que é muito bem formada, nas melhores universidades, que respondem, inclusive, ajudam o secretário a responder por algumas decisões, ajudam nessa tomada de decisão, que recupera bilhões e bilhões de reais para o erário. Então, não fossem esses servidores, São Paulo não teria nem metade da importância que tem, não só do ponto de vista arrecadatório, mas do ponto de vista econômico também. Então, eu cito, por exemplo, a crise dos combustíveis, que foi bem no meu período, né? E nós conseguimos, com a atuação dos auditores fiscais, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, né? Os procuradores também, a gente precisa tirar o chapéu, são muito bem formados, são duas carreiras que sustentam, né, o Estado. O Estado precisa de uma discussão sobre o RH, aliás, que é um tema talvez para um outro programa, mas é importante a gente falar de pessoal, né, no serviço público. Mas por meio da ação dessas duas carreiras, a gente conseguiu, junto ao Supremo Tribunal, compensações, em média, de 1 bilhão por mês. E ainda conseguimos uma extensão dessa decisão cautelar, que ficou de herança bendita para o governo Tarcísio. 1 bi também, até que se firmasse o acordo em abril desse ano, né? Lá no âmbito do Supremo. Mas depois, as outras etapas que se seguiram, aí já são de responsabilidade do novo governo. Agora, eu gostei muito, né, do trabalho lá na secretaria, mas o que aconteceu foi que no final do período eu fui sondado para o Tesouro Nacional, tinha um contato principalmente com o ex-governador Geraldo Alckmin, né, que havia me sondado, mas as coisas acabaram não dando certo. Então, como tinha recebido essa proposta do mercado financeiro, e gostei deles aqui e tudo, né, então eu resolvi aceitar. Você anunciou voto para presidência no segundo turno? Sim. No Lula, certo? Exatamente. Como que você avalia esses 6 meses de governo Lula e de governo Tarcísio também, né? Porque apesar de Tarcísio estar do lado do Bolsonaro naquele momento, você tem desenvolvido uma relação com o governador, né? Semana passada, inclusive, vocês jantaram juntos. Nós almoçamos na sexta, foi uma boa conversa, e eu acho que o Tarcísio está fazendo um governo bom nesse início. Eu não achei, me surpreendi, né? Acho que tira o chapéu, escolheu um bom secretariado, tem pessoas experientes e pessoas mais novas, então combinou esses dois tipos de características, o próprio secretário Kassab, o secretário Afif, né? 2 ex-ministros de peso, o secretário Arthur também, que é muito experiente, próximo do governador. Então, é preciso dizer que ele está fazendo um bom governo, acho que está continuando o que nós deixamos, né? Eu fiz até um artigo com o ex-governador Rodrigo Garcia,
você deve ter visto, que a gente chamou de herança bendita, para falar dos números, né? O tamanho do caixa que a gente deixou de 34 bi, a menor dívida da série histórica de São Paulo. Então, uma situação bastante positiva e uma série de projetos no pipeline também, sobretudo na área metroferroviária. Então, acho que está começando bem, é pouco tempo para se avaliar ainda, tanto o governo estadual quanto o federal, mas começou bem. E o governo Lula também, eu acho que começa a mostrar que, na verdade, você tem mesmo que fazer aquilo que desde o começo eu alertava os nossos clientes aqui na Warren, que é separar o ruído das decisões, né? Porque o Lula, e tem todo o direito de fazê-lo, critica o Banco Central, né? Tá, mas na prática ele não mexeu no Banco Central, ele não fez um movimento para tirar o Campos Neto ou para mudar a lei da independência, está respeitando as instituições, né? E está fazendo dentro do jogo. Agora ele pode indicar um diretor, dois, né? Indicou os dois, Gabriel Galípolo, que é um excelente quadro, aliás, que eu conheço, meu amigo e tal, excelente economista, e está operando dentro das regras. O arcabouço fiscal, que ele falava bastante mal do teto de gastos, da responsabilidade fiscal, ao mesmo tempo falava que o governo dele foi responsável fiscalmente. Então, tinha aquelas declarações dúbias, né? Mas o arcabouço está aí, tá para ser aprovado. Então, o erro do governo até agora, a meu ver, é nesse tema tributário, que eu acho que ele está comprando gato por lebre nessa matéria. Ele acha que vai ser uma grande revolução, fala que é o novo plano real, alguns aí usaram esse termo, não tem absolutamente nada a ver. O plano real levou a uma redução da desigualdade, porque você tinha dois gênios, né, que estão aí, que é o Pércio Arida e o André Lara Rezende, que eles são os pais do plano real. É um paper que eles publicaram em 1984 e que depois de 10 anos originou a tese da URV, Unidade Real de Valor, e a questão de vincular, de indexar a nova moeda ao dólar, garantindo a paridade, dando força para a moeda. Não tem nada a ver com o que está acontecendo agora nessa bagunça da reforma tributária e que eu tenho chamado de monstrengo, que é o que virou esse texto aí da PEC 45, né? Como é importante a independência intelectual, né? Você é um economista que apoiou a candidatura do Lula no segundo turno, no ano passado, que tinha um vínculo mais próximo com a equipe econômica que hoje é do ministro Fernando Haddad do que com o governo anterior, mas que se coloca junto aos críticos da proposta de reforma tributária do governo, alinhado ao governador Tarcísio, que derrotou o Haddad na campanha ao governo do estado aqui, né? Muito interessante. E um outro detalhe, toda vez que alguém fala que os pais do Plano Real são o Lara Rezende e o Pércio Arida, que de fato são, o Ciro Gomes perde um fio de cabelo. Eu tenho certeza que isso acontece lá no fundo. Salto, eu queria agora falar de futuro, e aí caminhar para o fim da nossa conversa. Você disse que o governo Lula tem sido competente até aqui, que havia nos seus contatos com o mercado ali um temor. Eu já vi vários economistas falando que esse temor agora se mostra exagerado, que a gente está vendo uma correção disso nas expectativas de inflação, nos próximos passos de política monetária, nos preços dos ativos mesmo, de renda variável principalmente, ações, fundos imobiliários. Aqui são duas em uma. Você acha que o mercado exagerou no pessimismo do governo Lula, ou o então candidato, ou o presidente eleito fez por onde? E quais são as perspectivas para o Brasil? Em 2026, estaremos melhor do que estamos agora? Espero que sim. Eu acho que o mercado e o Estado, eles caminham de mãos dadas, né? E tem que ser assim. O Estado tem que regular bem os mercados e o mercado também tem que ter presente que as sinalizações que o governo dá e as decisões que ele toma e o ruído que ele pode gerar, isso sempre vai acontecer em qualquer governo com um volume maior ou menor, com uma interferência maior ou menor, né? Interferência no sentido de rádio, né? Estou falando. Então, pode ser um som mais limpo de ouvir e você distingue logo o que é bom, o que é ruim, ou às vezes é bastante confuso. Quando você tem políticos experientes como Lula, as placas tectônicas ficam se movimentando e você, às vezes, tem dificuldade de fazer a leitura correta. Que eu acho que é o que aconteceu com uma parte do mercado no começo, né? E também tem a questão de estar posicionado numa determinada direção ou em outra, e querer ficar buscando justificativas mesmo quando a realidade vai se impondo
para sustentar uma determinada posição. Agora, o que aconteceu? Todo mundo percebeu que, de fato, a questão fiscal não é que está resolvida, mas aquele risco maior de uma dívida explodindo ou que o governo Lula não fosse ser fiscalmente responsável, ele está afastado, né? A dívida vai continuar crescendo porque o arcabouço tem uma regra mais branda para o controle da despesa. Mas na minha projeção, ela está em torno de 73% do PIB. Ela vai subir, mas vai subir mais lentamente do que se não houvesse essa nova regra de gastos embutida aí no arcabouço fiscal. Mesmo que ele não cumpra a meta de primário, que vai depender de um volume de receita grande no ano que vem, por exemplo, né? Mas a dívida tem uma trajetória mais benigna na presença desse arcabouço fiscal. E o mercado está vendo tudo isso, tanto é assim que os juros de todos os prazos, né, diminuíram de alguns meses para cá, e isso é a maior prova, né, de que o governo está sendo bem recebido até esse momento, ou as medidas que ele vem tomando na área de política econômica estão sendo bem recebidas. Para finalizar, Haddad pode vir a se tornar um grande ministro da Fazenda? Eu acho que ele já é, porque ele começou bem, tem espírito republicano, montou uma boa equipe. Eu cito sempre o Gabriel Galípolo, porque acho que teve um papel fundamental como secretário executivo nas articulações com o Congresso. Então, eu diria que já é um grande ministro. O que me preocupa, e claro que a gente nunca vai concordar 100%, e a beleza da vida é essa mesmo, né? E ele sabe, falo com ele frequentemente, o próprio ministro, né? O que eu penso sobre a tributária, as críticas que eu tenho, assim como soube também do meu apoio ao arcabouço fiscal. Eu mesmo tinha uma proposta parecida, mas tinha uma trajetória de dívida mais explícita, né? Depois, no texto do arcabouço, eles acabaram colocando como uma obrigação colocar na LDO a projeção para 10 anos de dívida também, né? E levei a minha sugestão para ele logo no começo do governo e tudo. Então, eu acho que ele já é um grande ministro. Agora, eu espero que ele mude um pouco essa visão sobre a tributária. Está tudo muito avançado já, né? E ele confia muito no Bernard Api, que é um baita técnico, como você mesmo disse, e conhece muito do assunto, mas eles vão errar se caminharem para essa direção sem fazer ajustes, pelo menos, nesses 3 pontos que eu mencionei. Perfeito. Felipe Salto, sócio economista-chefe da Warren Hanna. Salto, muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista aqui, pelos esclarecimentos, pelas provocações todas, pela honestidade na pergunta e pelo trabalho também. Sempre muito competente. Agradeço. Obrigado, viu, Greg? Um prazer. Agradeço pelo convite.